Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você tá no YouTube, não esquece de deixar aquele like ali, ó, curtir o nosso vídeo, aquele joinha que tem ali no cantinho, porque isso nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o link aí com seus amigos e familiares para que eles também possam assistir a gente. Participe do programa ali no chat do YouTube, deixa sua mensagem que a gente vai acompanhando ao longo do programa aí. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, tá aí o momento de se tornar assinante, então, porque você vai assinar por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Você acessa gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar. Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Então não vai perder essa chance, porque assim você destrava todos os conteúdos do nosso site, porque muitos conteúdos são exclusivos para assinante, então não perca essa chance. E claro, ajuda a financiar programas como esse aqui, né? Toda a nossa grade do YouTube aí, que está no ar praticamente o dia todo ao vivo. Então faz sua parte aí, ó, se torne assinante da Gazeta do Povo. Tenho mais um recadinho hoje, porque a Gazeta do Povo está concorrendo também ao prêmio IBEST, e são várias categorias, tá? Você pode participar, então, da votação para canal de política, notícias de jornalismo e podcast. Então, aqui na descrição do vídeo do YouTube tem também o link para você clicar e participar dessa votação, é de graça e também ajuda muito a gente. Mas vamos falar hoje, então, aqui no Sem Rodeios, sobre o pedido para abertura da CPMI do INSS no Senado. A defesa de Carla Zambelli tenta a estratégia de ramagem para travar o julgamento no STF. E a PF mira suspeitos de envolvimento com o esquema de venda de sentenças em 3 estados. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos começar então, né? Quero cumprimentar aqui Jorge Serrão, Karina Michelin e André Marcília, que estão com a gente hoje. Jorge Serrão, senadora Damares, então, protocolou ontem o requerimento para abertura de uma comissão mista parlamentar de inquérito para apurar a responsabilidade pela fraude bilionária no INSS. Jorge Serrão, a gente sempre fala, né, que CPI, desculpe, pode terminar em pizza, mas nesse caso foi uma postura importante, né, da senadora, diante principalmente dos parlamentares da esquerda, né, Serrão? Com certeza absoluta. Saudações, Rossana Bittencourt, saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. A Damares Alves chegou chegando. Não só conseguiu assinaturas suficientes, mais que suficientes, para pedir a abertura dessa CPMI, que é Senado e Câmara, como também ela desafiou a turma do governo. Se acham que o Bolsonaro tem alguma coisa com essa história aí do INSS, então vamos embora, vamos investigar tudo. É isso, Damares, né? Porque eles estão com essa retórica sem consistência nenhuma de que a maior parte dos problemas, dos descontos indevidos aconteceu no governo Bolsonaro. Mentira! A maior parte dos descontos indevidos aconteceu em 2023, 2024 e em diante. Então, esse caso da roubalheira de aposentados e pensionistas é um legado maldito do governo Lula. Bolsonaro, no governo dele, ainda tentou instrumentos de controle que foram revogados logo que o desgoverno de Lula assumiu. Isso é fato objetivo da realidade. Não dá para tentar esconder isso. Se o PT tivesse o mínimo de vergonha na cara, o que eles fariam é cuidar de acelerar a devolução. Mas se tivessem vergonha na cara de verdade, que parecem não ter, eles teriam não feito nenhum roubo contra aposentados e pensionistas no seu desgoverno. Mas aí estou pedindo demais, né? Pedir para eles serem honestos, pedir para eles agirem com clareza. O que está doendo neles agora é que roubos anteriores do dinheiro público eram daquele etéreo. Um dinheiro público que o público não identifica que é seu. Ou então a grana de uma estatal em negociatas com empresas onde o vagabundo recebia mensalão, né? Via esquemas do Petrolão. E agora não. Agora essas entidades roubavam diretamente de aposentados e pensionistas da fonte, no contra-cheque, com anuência
ou incompetência do INSS e sem a autorização daquelas pessoas que tinham seu dinheirinho descontado ali todo mês. Então, isso é roubo. Não tem outro nome. Não tenta inventar outra designação para isso, não. Né? É uma covardia absoluta com aposentados e pensionistas, a maior crise política que o PT já enfrentou. Nunca enfrentou uma parecida com essa. Ficou nos governos anteriores com a fama de corrupção, mas dessa vez de você roubar o seu próprio pobre eleitor, essa a turma se superou. Agora eles vão dizer que os que roubaram nada tinha a ver com eles, nada tinha a ver com o governo, nada tinha a ver com ninguém. E que sempre a culpa é do Jair Bolsonaro. Então, beleza, pessoal, a culpa é do Bolsonaro. Então, como disse a Damares, vamos fazer uma devassa geral, vamos ver se o Bolsonaro recebeu dinheiro do INSS. Ele deve concordar com esse pedido, com essa recomendação. Vamos investigar tudo. Vai lá, devassa na conta do Bolsonaro para ver se ele recebeu dinheiro dos aposentados e pensionistas. Não, é muita cara de pau dessa turma da Petralhândia. Vocês deviam ter vergonha na cara de fazer uma afirmação dessa achando que todo mundo é idiota. Parou. As pesquisas de opinião que foram feitas, tanto que deram uma parada nas pesquisas de opinião. Vocês notaram isso? Quando vierem os resultados das pesquisas que já vinham apresentando o Lula com a maior impopularidade de todos os tempos, imagina quando chegar o resultado das pesquisas, das enquetes pós-roubalheira do INSS. Aí Lula está dizimado definitivamente. Então, vamos para a aventura política, porque agora o que o sistema de poder no Brasil já viu é que Lula não presta, mas o sistema bancou Lula. E agora o sistema não quer mais Lula e também não quer Bolsonaro. Então eles têm agora que inventar a difícil missão de inventar uma candidatura de tipo direita sapatênis para disputar a próxima eleição do Palácio do Planalto. Eles já estão elaborando o que possa ser essa direita sapatênis, né? Aquela que parece, mas não é, a direita viúva porcina, para ver se vem com chance de ganhar o Palácio do Planalto. Pode ser que consigam descobrir quem seria o candidato. Enquanto não se descobre, a gente recomenda a você que participe do grande quiz que a Gazeta do Povo está fazendo hoje para pedir a sua análise sobre vários perfis de candidatos à presidência da República que estão aqui, ó, tá aqui, ó. Quem deve ser o candidato da direita? Responda agora, entre agora no nosso quiz. Tá muito legal a pesquisa, tem vários nomes ali e você vai poder avaliar, dar a sua nota para cada um desses candidatos e comparar o resultado depois final, geral, com a sua avaliação. Muito interessante as perguntas feitas ali, convido vocês a acompanharem esse quiz. E também, já que estou pedindo, já que estou na base do pedido, muda aí, Vitor. Vamos pedir para assinar a Gazeta do Povo, na super promoção que está agora. R$1 nos 3 primeiros meses. Você vai ter o melhor jornal do país para curtir, para aprender. Lá tem a nova seção Saber. É conhecimento puro na sua mente. Então vai fazer muito bem para você assinar a Gazeta do Povo. Pega o QR Code que está aqui na página. No primeiro que a gente passou, você responde a quiz. E agora nessa você assina a Gazeta do Povo. Ponto. Tá aí, né? Nosso garoto propaganda preferido. Obrigada, Serrão. Vamos ver agora a Karina. Oi, Karina, bem-vinda. Vamos falar sobre essa questão aí da CPMI, porque a senadora Damares Alves conseguiu um número bem significativo de votos, né, para instaurar a CPMI, mas claro que depende ainda do Alcolumbre, que está viajando com a comitiva do Lula, né? Pois é, Rosana, boa tarde para você, boa tarde para o Serrão, doutor André Marcílio e toda a nossa audiência. A gente está aqui hoje falando dessa CPI das bets. Está um circo armado hoje dentro do Congresso falando sobre essa CPI das bets. Pois bem, aqui nós temos o Brasil inteiro sendo roubado à mão armada e ninguém quer instalar CPI nenhuma, ninguém quer saber de quem é o filho. De quem é o filho? É teu, é meu?
assim, e está difícil de reconhecer a paternidade desse filho, quando na verdade nós não estamos em busca da paternidade, até porque nós sabemos que esse caso do INSS já dura desde que o INSS nasceu. Então, assim, se nós formos fazer uma cronologia de tempos, investigações lá atrás do que aconteceu do INSS, nós vamos chegar à casa dos trilhões aqui de que foram roubados desde quando esse processo se inicia, porque nós temos inúmeras denúncias há muito tempo. Agora, o que nós estamos degladiando aqui é porque tem as eleições em 2026 e, obviamente, isso é uma mácula enorme em todos os políticos que ali estão. E aqui não tem exceções nesse sentido, porque todo mundo ali é de poder e dever dos políticos investigar, né, tudo isso que vem sendo feito através de INSS e toda essa questão estatal e controlar o dinheiro público, vigiar o dinheiro público que é do povo. Então isso foi sendo negligenciado há muito tempo. E isso aí agora a gente está vendo que não fizeram a CPI, porque disseram, o Mota falou que não ia dar para fazer CPI, porque tem a lista de CPIs são grandes ali dentro para decidir, então tem uma lei ali para ver qual que é a CPI mais importante, menos importante, enfim. Anistia de lado, ninguém fala nada, todos calados, tentando fazer que a anistia, que a PEC da anistia, que essa CPI aconteça e que essas coisas não acontecem. Depois aqui nós vamos falando do dinheiro público, também não. Então nós estamos vendo que a prioridade não é o cidadão roubado, muito pelo contrário. Aqui a gente está vendo quais são os lobbies que a gente vai continuar colocando aqui na ordem do dia para ver se a gente consegue criar outros armamentos ou outros tipos de perspectivas para transformar tudo aquilo em legitimidade e vamos tocar a barraca para frente. Enquanto isso, tem um monte de gente aí morrendo, precisando de ajuda, sem dinheiro, porque até hoje essa história do INSS, gente, continua ainda as pessoas serem debitadas todos os meses e todo o tempo não foi parado. Agora, a questão é que nem todas as pessoas serão ressarcidas do prejuízo que tiveram. Muito pelo contrário, será uma pequena minoria desse grupo que vai ser ressarcida, porque a parte burocrática para você provar certas coisas, nós sabemos muito bem que é longa. E eles vão se blindar em relação a isso para que as pessoas não tenham acesso ao dinheiro que lhes foi roubado, porque vai ter que juntar aqui um monte de prova para poder provar o óbvio. O óbvio. Então, é isso que nós assistimos. Agora, a questão a lista é grande das pessoas que estão apoiando essa CPMI liderada pela Damares. A questão essa CPMI depende de quem? Do Alcolumbre. O Alcolumbre está aonde? Na China, com Lula. Está em viagens por todo o mundo com Lula, fazendo acordos bilaterais com outros países no tour de Lula. Então, e ele está cada vez mais distante do plenário e do Senado. Né? Então, ele não está perto dos políticos que ali estão hoje. Ele está muito mais próximo ao regime do que o parlamento, aqueles representantes que são do povo. Então, gente, a questão, podem recolher o número de assinaturas, esperamos que essa CPMI, que a gente sabe sempre que vira um circo, basta você assistir a CPI das Bets hoje, você morre de vergonha, é um circo, é um entretenimento, é um novo reality show, tanto é que ninguém assiste mais Big Brother, porque está muito mais engraçado, né, se não fosse trágico, assistir essas CPIs que são feitas dentro do Senado. Então, a gente está falando o quê? A gente pode pensar em ter provas, recolher provas através dessa CPI e dessas CPMIs que são instauradas. Mas e depois? É essa pergunta que o povo faz. E depois? O que faremos com todas essas provas? Acaba em pizza mesmo? E o povo continua sem ser ressarcido do prejuízo que ele tomou durante anos e décadas, que ninguém quer falar sobre isso e todo mundo finge demência? Pelo jeito, o que os políticos e o que o Congresso está fazendo hoje é isso. A sua grande maioria calada, enquanto a gente não vê nenhuma assinatura do PT, né, do PSOL e nenhum desses partidos para apoiar essa CPMI. Muito pelo contrário, eles só atacam, apontam o dedo para o ladrão
mas eles estão tirando a sua carteira, o dinheiro da tua carteira lá atrás, como eu já falei isso há muito tempo para vocês. Vamos ouvir agora André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília. Qual que é a sua opinião aí? Será que sai do papel esse pedido? Tudo bem, Rossana, Karina, Serrão, toda a audiência do Sem Rodeios. Olha, a minha maior preocupação em relação a essa CPMI não é se ela sai do papel, é se ela deixa, ao sair do papel, ela nos transforma num papelão. Esse é o grande ponto. E o que significa uma CPMI se tornar um papelão? Ela servir para botar panos quentes na questão toda, servir para passar pano na roubalheira que houve. Isso seria passar pano, colocar panos quentes. E como que isso pode acontecer? Muita gente acha que o grande problema é uma CPI não apresentar um resultado efetivo com prisões e etc. CPMI não serve para isso. Mesmo as CPMIs ou CPIs, tanto faz, mistas ou não, do Senado, Câmara, não importa. Toda investigação, vamos dizer assim, que parta das casas legislativas, para mim, pelo menos, elas fazem sentido, mesmo quando elas acabam em pizza, se o percurso delas é um percurso de exposição de fatos de pessoas que cometeram ilícitos ou supostamente cometeram. E por quê? Porque mesmo que essas pessoas não tenham uma consequência imediata por conta da CPI ou da CPMI, pode ser que a investigação por outras razões e por outros meios aconteça em relação a essas pessoas. Então, abrir o balaio empoeirado dessa história toda é importante de qualquer maneira, mesmo que o resultado não venha do Congresso. Vocês percebem? Então, se o Congresso abre o balaio dos pecados e não resolve, e não criminaliza, e não pune, não importa, mas ele abre o balaio dos pecados, todos nós vemos, a imprensa fiscaliza, cobra, em tese, se é uma imprensa de verdade, se não é imprensa governista, se não é imprensa oficial, muito bem, cobre aquilo e fiscaliza, e aí as autoridades, enfim, fazem o seu trabalho. E se não fazem, de novo, a própria imprensa pode e deve cobrar. O meu problema, portanto, não é o resultado, não é se vai existir. Provavelmente vai ser difícil segurar uma CPMI. Acho que ela vai existir. Muito dificilmente ela vai acabar em qualquer outro lugar que não seja em pizza, porque toda CPMI acaba em pizza. Então o ponto é o seguinte, se ela vai ter autonomia. E para mim esse é o grande ponto. Se ela vai ter autonomia depende única e exclusivamente de quem vai ser o relator, de quem vai ser a presidência dessa CPMI. Se essa CPMI estiver nas mãos da oposição, relatoria e presidência, ótimo. Nós temos, então, uma chance de exposição de fatos de pessoas. Se ela não estiver na mão da oposição, se ela estiver na mão do governo, aí, desculpa, mas eu prefiro que nem exista. Aí eu vou torcer, se é para colocar na mão do governo, eu vou torcer para que não exista, porque o governo vai fazer, obviamente vai fazer de tudo para que isso, para que essa CPMI não dê em nada, né? Simplesmente acabe como começou, não tenha nenhuma revelação, não exponha ninguém nem nenhum fato. Então, ou o relator e a presidência são da oposição, ou talvez seja melhor nem ter. Por isso que eu digo, o ponto não é sair do papel, o ponto não é acabar em pizza ou não, o ponto é não ser um papelão. Se for para ser um papelão para botar panos quentes, melhor nem ter. Eu acho que é esse o ponto que a gente precisa mirar, a meu ver, para ter algum resultado dessa CPMI. Agora, o que eu acho curioso nessa história toda, e vejo uma contradição muito que as pessoas não abordam muito, é o fato de que nós temos um governo dizendo que tudo é culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro, começou do Bolsonaro, isso aí veio do Bolsonaro, o Frei Chico é irmão do Bolsonaro, daqui a pouco o pessoal começa a dizer, tudo é Bolsonaro, muito bem. Ok, então por que eles são contra a CPMI? Ué, se tudo é culpa do Bolsonaro, eles deviam ser a favor da CPMI, porque a CPMI expor o adversário deles. Não faz sentido o governo dizer que todo o problema da Previdência é do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, não querer a CPMI. Pô, se o meu adversário ele é culpado de tudo, a primeira pessoa a pedir a CPMI devia ser eu, o governo.
Mas não, eles não querem. Não querem por quê? Não querem porque eles sabem muito bem que a culpa é deles. Eles sabem muito bem que não importa onde isso começou, importa onde isso continuou. Porque é agora que descobriu-se, e ao se descobrir precisa se investigar. E ao se investigar vão descobrir, óbvio, de gente ali do governo. Então, e aí eles não querem. Não querem porque o governo já está destruído sem isso, imagina com isso. Não querem porque o governo já não tem governabilidade sem isso. Hoje só existe governabilidade dentro do governo Lula porque o STF o apoia. Vamos falar com todas as letras aqui, não é? Apoia a gente, e não estou aqui sendo antidemocrático. Nós temos matérias, a própria Gazeta do Povo publicou algumas semanas atrás que 70%, uma coisa, tinha uma pesquisa de 7 em cada 10 ou de 8 em cada 10 decisões sobre constitucionalidade de pautas relacionadas ao governo, 8 em cada 10 o STF votava com o governo. Pô, então assim, nós temos um STF que confere governabilidade ao executivo, senão ele estava já destruído, não é? Então, não precisa de muito para derrubar esse governo. Ele já está caído. Né? As pessoas só não estão pisando em cima, mas ele já está caído. Então, se ainda sangrar com essa CPMI, esse é o receio deles, aí é que não tem mesmo menor chance de erguer-se minimamente e nas eleições do ano que vem não terá nenhuma chance. Então esse é o ponto, é por isso que eles não querem. Mas é interessante, né? Porque se a culpa é toda do Bolsonaro, se essa é a moeda que eles vendem, se essa é a estratégia do Sidônio, né? Se essa é a estratégia do governo de comunicação, então, se a culpa é do outro, nada com uma CPMI expondo os fatos para que eu possa, então, ver se a culpa é mesmo do outro. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ficar atento, portanto, a quem vai comandar esse negócio, porque a depender de quem dirige o avião, ele vai para um lado ou vai para o outro. A depender de quem dirige o avião, ele sobe ou ele não sobe. Então, esse é o ponto. Não importa que o modelo do avião, importa é o piloto. Vamos ver quem vai pilotar essa tragédia brasileira. Serrão, agora que o Marcília falou sobre o apoio, né, do Supremo ao governo, vamos comentar também, né, sobre a questão da Gleisi Hoffmann e Gustavo Gayer, Serrão. Pois é, porque essa história é absurda. Só lembrar para o Marcília que no caso do avião brasileiro, é importante a gente ressaltar, o combustível do avião oficial, ele precisa ser pago com o cartão corporativo da Presidência da República. Ainda tem mais esse detalhe do nosso avião. Além de ter piloto ruim, o avião custa caro, ele ainda tem que ser pago com o cartão corporativo. Geralmente é aquele que fica com a verba secreta quando convém. Quando não convém, aí é divulgado que gastou-se aquele dinheiro do cartão presidencial para bancar o combustível. Mas, de novo, voltamos às questões supremas. E vou resumir bem essa história para ficar fácil para todo mundo entender. O princípio é básico. Todo aquele que representar um potencial risco de ser eleito senador na próxima eleição, ele vai tomar uma chamada da juristocracia tupiniquim. Esse é o padrão, entendeu? Então, bota na lista aí. Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, a Zambelli, que não é candidata ao Senado, mas que parecia que ia ser, aí já deram a traulitada nela. Então eles vão começar a pegar um por um, tentar inviabilizar eleitoralmente com denúncias criminais. E esse caso de Gleisi Hoffmann contra Gustavo Gayer é mais um capítulo dessa história. E a Procuradoria-Geral da República, ela entra direitinho nesse roteiro, porque eles lá têm já afirmaram a convicção de que qualquer coisa que o parlamentar fale, que possa ferir aí a suscetibilidade do outro, ou que represente uma agressão que está longe da educação política, então que isso pode ficar enquadrável dentro de calúnia, injúria e difamação. E nesse caso, sendo praticada pelo parlamentar, como
Em geral, isso acontece pela internet, e esse parlamentar ainda tem grande repercussão nas mídias sociais, aí vai poder multiplicar a pena por 3 vezes, botar a multa em torno de 90, 100 mil reais. É esse o jogo. Vamos jogar esse jogo? O Brasil topa jogar esse jogo? É um jogo esquisito. É o jogo da antipolítica. É a política do mimimi, né? Porque você não pode falar. A esquerda pode esculhambar quem ela quer que nada acontece. Ela pode assassinar a reputação de quem ela quiser que nada acontece. Aí a dita direita faz isso, opa, aí vai todo mundo pro pau. Bacana, legal, genial. Por isso que a gente tem que prestar atenção numa declaração muito importante, está lá na Gazeta do Povo, um desabafo internacional de um ministro que fala pouco e que até os maldosos das redes sociais dizem que ele é o mudinho. André Mendonça. André Mendonça disse que a atuação imparcial dos magistrados da corte poderia ajudar na pacificação do país. André Mendonça avalia que a atuação equilibrada dos ministros contribuiria com a diminuição de tensões políticas. Num evento nos Estados Unidos, na Universidade de Georgetown, em Washington, na segunda-feira, André Mendonça disse: "Eu prezo muito pela imparcialidade e há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil." Foi o que ele disse durante a palestra Doing Business in Brazil, que ele proferiu, repito, segunda-feira passada em Washington. Mendonça, na época, foi questionado sobre eventuais semelhanças entre Brasil e Estados Unidos em relação à polarização política. E aí ele lembrou que o Brasil está dividido ao meio e enfatizou que o Brasil precisa passar pelas próximas eleições para redefinir o cenário. O que disse o Mendonça? Nós precisamos passar pelas próximas eleições. Não vejo a possibilidade, nesse momento, de ter uma busca de pacificação. Acho que isso passa muito pelo Poder Judiciário. Cabe a cada um de nós, no Supremo Tribunal Federal, tentarmos ser esses agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país, da aplicação justa da lei, independentemente das partes que estão sendo envolvidas. Acho que é através das autoridades que o povo deve ter segurança de que há um caminho para se pacificar. Beleza, disse André Mendonça. Mandou na letra. Então, é isso o fenômeno agora. Gleisi contra o Gustavo Gaia é o mesmo dos enfrentamentos contra Nicolas Ferreira, dos enfrentamentos contra tantos outros parlamentares que representam um potencial de perigo contra o sistema de poder e contra a mediocridade petralha que continua comandando o país. Então, esse recado do André Mendonça foi importante, foi dado em uma palestra, mas já que todos os ministros falam na palestra, nesse caso, para a galera poder brincar, a coisa está tão estranha no Brasil que até mudinho está falando. Karina, você também acha que existe um movimento aí de tirar esses possíveis candidatos da direita da disputa pelo Senado? Com certeza, mas não tenha dúvida sobre isso, porque você vê as movimentações que vêm sendo feitas. Você acha que é normal uma pessoa acionar a PGR, porque não é que a PGR aciona aqui, né, pede que o STF aceite a queixa-crime. Antes da PGR pedir ao STF, a Gleisi pediu ao PGR. Então, assim, tem todo um conluio entre essas instituições que já está claríssimo. Até para cego que não vê, já está claro. Está até em braille, você consegue decifrar esse movimento. Agora, a questão aqui é tão ridícula, porque o que o Geyer falou em relação a Gleisi Hoffmann, tudo, isso daqui não passa de briguinha, de opiniões na internet, não é nem briguinha, opiniões na internet, opiniões que ele emite através de um pronunciamento, de uma fala de Lula, falando que colocou uma mulher bonita na pasta ali para falar com os marmanjos. Né? Ele deu a entender isso tudo. É a mesma coisa do Barroso
criticar, prender o Supremo Tribunal Federal, prender a Débora, né, Barbosa, porque pichou, perdeu o anel colocando a frase dele na própria estátua da Justiça. Então, assim, eles estão imputando o crime àquelas pessoas que estão reproduzindo as falas que eles mesmos dizem, as intenções que eles mesmos provocam perante a sociedade. Então, por quê? Porque existe um plano de poder muito claro, porque existe um aparelhamento das instituições que é nítido, é transparente, só não vê quem não quer. Agora, obviamente, existe, através desse plano de poder, minar seus opositores políticos, usando do aparelho estatal, do aparelhamento estatal, para destruir todos os seus inimigos políticos. Então, agora, todo mundo fala em eleições, né? As eleições de 2026, que todo mundo já está ali vendo quem serão os candidatos, quem não serão os candidatos, quem vai ser, quem não vai ser, quem vai representar, a direita legítima, a direita sem Bolsonaro, com Bolsonaro, enfim. Nós estamos assistindo que essas pessoas, oposições e candidatos que são legítimos, que estão aí defendendo pautas, bandeiras, e uma grande massa, com grandes números de votos, que é o caso da Carla Zambelli, que foi uma das deputadas mais votadas no estado de São Paulo. Enfim, todos esses votos estão sendo jogados no lixo. Significa que a população não tem valor nenhum nesse sentido, porque se for para eu derrotar o meu inimigo, eu faço qualquer coisa, até mesmo eliminando os votos dessa pessoa. Então, o que a gente assiste é exatamente essa mira que está sendo apontada para os opositores, para que, no momento das eleições, não há nenhum candidato legítimo para se votar. E aí, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, virá a público e dirá: tá vendo? As eleições no Brasil são transparentes, as eleições no Brasil são auditáveis e aqui nosso processo é completamente limpo. Não temos aqui nenhum tipo de fraude nas nossas eleições. E ai de quem disser que isso exista. De fato não existe. De fato não existe essa fraude, porque o abatimento já vem sendo feito antes. Antes já vem sendo feito e montado todo esse circo em modo que essas pessoas não cheguem nem mesmo a serem candidatas. É isso que eles estão fazendo silenciosamente, colocando toda a massa aí sendo ludibriada com certos títulos sensacionalistas, que é o que eles vêm fazendo e aplicando. E a Gleisi Hoffmann e todo o PT, o PSOL, se aproveitam disso, porque nós assistimos que PT e PSOL basta pegar o telefone, ligar para o Pai Lula, que o Pai Lula já interfere dentro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal já se alinha todos ali com uma mensagem uníssona, todos eles com um bloco de concreto já vêm para decidir e definir qual será o futuro, sem mesmo você ter um devido processo legal, que é o caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, eles passaram, mais uma vez, ali eles sufocaram todas as prerrogativas que ela teria que ter. E os tempos, a tempística também desses processos acontecerem, porque tem que passar pelo crivo do parlamento, do legislativo. Se isso não passa pelo crivo do legislativo, significa que o STF, mais uma vez, está dando a canetada sem mesmo ter um processo concluído. Não existe. Então, eles estão concluindo, atropelando essas decisões, dando os seus vereditos finais para excluir candidatos que sejam considerados bolsonaristas. A missão deles agora é eliminar todos os bolsonaristas para limpar a casa e para eles virem com uma nova roupagem, fingindo democracia, para que as pessoas acreditem, mas eu acredito que as pessoas já estão bem despertas nesse jogo mirabolante, criminoso que eles fazem, que não vão engolir as coisas e as suas narrativas. E aqui eu falo uma coisa, que o STF, o Lula, o regime Lula e toda essa parte do governo hoje, eles cometem um erro gravíssimo. Eles estão fomentando o seu inimigo.
Eles estão usando da estratégia completamente errada, porque aqui na Europa a gente viu que todos os líderes de direita, que foram considerados de extrema direita, que foram atropelados pela lei, que foram incriminados, que foram colocados aí, tirados, como o caso da Marine Le Pen, como o caso de tantos outros aqui na Europa, o que aconteceu? Só aumentou o consenso popular para essas pessoas que foram injustiçadas. Continuem, porque vocês estão fazendo um jogo que possui um efeito bumerangue e vocês estão dando cada vez mais força a essa extrema direita que vocês tanto condenam, mas que vocês não irão conseguir se livrar assim tão facilmente. André Marcília, quero ver a sua opinião sobre esse caso para falar dessa questão até processual, enfim, dessa questão legal de como que funcionaria numa situação normal, vamos dizer assim, né? Essa troca de farpas entre Gleisi e Geyer. Veja, numa situação normal, troca de farpas, elas fazem parte da política, né? Então, a gente, enfim, precisa entender que isso, dentro de um regime democrático, funciona como tudo, né? As pessoas têm uma opinião, outra tem outra, elas trocam farpas, elas dizem coisas que não são civilizadas muitas vezes, isso tudo está abarcado pelo jogo político. O problema é que nós temos hoje dentro do Brasil uma tentativa de criminalização do outro, e esse outro chama-se direita. Não tem como a gente fugir disso, né? A gente estava falando até agora há pouco do caso Zambelli, e o caso Zambelli é exatamente isso. A Zambelli está sendo criminalizada, vem um caminhão de condenações excessivas em relação a ela, de tudo quanto é lado. As condenações vêm do âmbito eleitoral, com impedimento de que ela siga os seus direitos políticos, pena de prisão e etc. E tudo isso por quê? Muito provavelmente porque ela tinha ali ambições, né, ou demonstrou ambições políticas que poderiam chegar no Senado e etc. Muito provavelmente isso, não vou dizer que é só isso, mas esse é uma das possibilidades da gente entender esse caminhão de condenações em torno da Zambelli. Por quê? Porque os juízes passaram a entender que a direita é criminosa. E se a direita é criminosa, então a esquerda é a única via. E se a esquerda é a única via, a gente está na mão de tiranos, porque o maior símbolo de uma tirania é você não ter oposição. Um governo sem oposição é um governo tirânico. Um governo que não permite oposição ou que a criminaliza é um governo tirânico, por definição. Se não tem um outro, não tem democracia. Democracia é possibilidade de escolha. Se você não tem escolha, então não tem democracia. Então a gente está num terreno em que as falas, em que as farpas, em que as candidaturas, em que o exercício dos mandatos no Brasil estão todos eles vinculados a se você é de um ou de outro extrato político. E isso é que é muito grave. A gente não pode individualizar apenas esse caso, falou isso, falou aquilo, é um sistema. A gente está diante de um sistema, de um modus operandi, como a gente fala, um modo de operar, uma forma de ser e de agir dentro do país que não é democrática. A esquerda, não necessariamente, toda ela é assim. Não vamos também generalizar, mas ela entende que isso pode favorecê-la e bate palma para quem é. Bate palma para a tirania dos que fazem isso. Acha que pode se favorecer disso. E pronto. Então, a gente está num momento do Brasil, Rossana, que é muito complexo, que é o de não é brigar por uma ou outra corrente política, mas brigar pela possibilidade de que várias correntes existam. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, você é de direita porque você passa o tempo inteiro falando mal do governo de esquerda, ou você é de direita porque você passa o tempo inteiro metendo pau no STF. O ponto é que a gente passa o tempo todo metendo pau no que o STF faz e não no STF, no que o governo de esquerda faz e não na esquerda, por uma razão muito simples. Porque hoje existe um consórcio estatal, é assim que eu acho que deve ser nomeado, entre executivo e judiciário leia-se STF,
para impedir a oposição. E eu não estou aqui, então, com isso, dizendo que a direita é boa e que a esquerda é ruim. Pessoalmente, eu tenho minhas predileções, mas isso não tem nada a ver com a história. É que nem você ser jornalista esportivo. Você torce por um time, mas não necessariamente o seu time vai jogar mal e você vai bater palma. Só se você for um imbecil. Aí você não é analista, aí você não é advogado, aí você não é jornalista, aí você torce. A gente não está aqui torcendo, mas a gente está aqui apontando que existe hoje um consórcio estatal entre governo de esquerda e STF, muitas vezes ideologizado para a esquerda, para impedir a oposição de direita. E a luta contra isso não é uma luta em favor da direita, é uma luta em favor da democracia. Quando a gente fala de anistia, a gente não está aqui falando em favor da direita, a gente está aqui falando em favor do direito. Porque não existe a possibilidade de um país democrático quando você rabisca uma estátua e pega 14 anos de prisão. Rabisca uma estátua, aliás, horrorosa. Muito mais feia do que a estátua do Borba Gato aqui em Santo Amaro, que militantes de esquerda puseram fogo na estátua e não lhes aconteceu absolutamente nada. Nada. Não é? Então, o Borba Gato pelo menos existiu. Borba Gato foi um personagem importante, queira ou não, chegou a cometer crimes, mas foi um personagem importante em todo o ciclo do ouro setecentista ali nas Minas Gerais, foi um superintendente relevante ali em todo o ciclo do ouro. A estátua da Justiça nem existe, não existe justiça. Então eu prefiro a estátua do Borba Gato que existiu do que a estátua da Justiça que nem existe nesse país. Então é nesse ponto que a gente precisa colocar esses discursos todos, de Gleisi, de quem quer que seja. A gente precisa colocar a questão da Zambelli, a gente precisa colocar a questão da anistia, do 8 de janeiro, a gente precisa analisar isso desse ponto de vista contextual, para a gente não se perder no casuísmo. Porque existe um sistema rodando, girando, uma roda gigante, que todo dia passa na nossa porta e deixa um recado. E a gente não pode se apegar apenas ao recado. A gente precisa entender como isso funciona dentro desse sistema brasileiro que se tornou tirânico. Bom, agora vamos falar, já que o Marcília está falando da Carla Zambelli, vamos tentar explicar aí a estratégia da defesa, porque, né, Serrão, a defesa da deputada já tinha protocolado no STF, né, o pedido para suspender o julgamento, assim como funcionou com Alexandre Ramagem, né, até que a Câmara decidisse o caso dela. Mas Alexandre de Moraes já se manifestou, já rejeitou esse pedido. Pois é, já rejeitou esse pedido, e quem comeu mosca nessa história também foi a Procuradoria-Geral da República, que a regra é muito clara. Toda vez que você vai processar um parlamentar, você tem que pedir a consulta da Câmara dos Deputados. Por que isso não está acontecendo no Brasil há muito tempo? Pelo menos parece, que tem gente ignorando o artigo 53, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Sim, estão ignorando. O Supremo Tribunal Federal, agora na decisão recente, no caso Ramagem, resolveu transformar esse artigo com validade pela metade. Mas com validade plena ou validade pela metade, ele não estava sendo respeitado, considerado. Então, parlamentar só pode ser processado com autorização do Legislativo. Aí ele vai ser denunciado ou não. É isso. Aconteceu assim. O caso Flor de Lis foi isso. Não pode fugir desse modelo. Esse é um modelo constitucional. Então, o que a gente está vendo é que as coisas não estão acontecendo assim. Por quê? Porque tem perseguição contra os parlamentares. Você teve o caso recente do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira estava com o seu caso sendo avaliado pelo ministro Luiz Fux, porque ele teria chamado o presidente Lula de ladrão. E aí abriu-se um processo contra Nicolas. Agora, esse caso morreu, mas esse caso quase que virou aí um processo contra o Nicolas. Houve gritaria, os perseguidores pensaram bem, né? A repercussão de mexer com o cara poderia ser muito pior, some com esse troço. Aí sumiram. O caso Nicolas está desaparecido ali.
Está considerado uma não denúncia contra o Nicolas, no caso Lula. Então, as coisas não estão seguindo uma normalidade lógica no Brasil. Primeiro, parlamentar não tinha que ser processado por nada, ele tem imunidade por quaisquer palavras. O Brasil abriu o precedente perigoso no caso Daniel Silveira, e o parlamento aceitou isso. 364 parlamentares votaram para detonar o Daniel Silveira. Só que quando eles fizeram isso, eles detonaram a eles próprios e ao parlamento, e a imunidade parlamentar. Depois que ela foi relativizada e o Supremo criou uma interpretação relativizando essa imunidade, que é uma interpretação suprema, não é o que está no espírito da lei. O espírito da lei do Constituinte de 88 foi muito claro. É imunidade parlamentar para não repetir o que aconteceu com o regime de 1964, pós-64. A ideia era não repetir o ato institucional número 5. Né? Não era isso? Hoje estamos vendo coisa muito pior, infinitamente pior que o ato 5. Censura sem autorização para ter censura. Habeas corpus que só vale quando eles acham que possa valer a pena, ou quando interessa ao sistema de poder. Né? Então, cadê o princípio da legalidade com legitimidade em várias ações? Esse princípio desapareceu. Então, o Brasil hoje é essa tirania sem vergonha. Estado de Direito aqui, caramba, parece uma ficção total. Não está acontecendo. Não está havendo respeito à devida legalidade com legitimidade. E aí não temos liberdade, não temos Estado de Direito, não temos democracia. Não temos. Não adianta querer inventar, forçar a barra, contar a historinha do Boitatá. Não temos. Não temos liberdade eleitoral. Na eleição não pode nada. Falou um negocinho, pum, cadeia. Falou outro, multa. Falou processo especial, investigação judicial, criminal, eleitoral. Isso é liberdade? Não, não é liberdade. Isso é democracia? Nunca. Nem aqui, nem lá na China, se quiserem usar uma música do Noel Rosa. Nem aqui, nem lá na China. Então a gente precisa mudar esse país. Mas vai mudar como? Nossos principais dirigentes, agora o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, estão passeando aonde? Na Rússia e na China. Ao lado de quem? Dos principais tiranos do mundo. Aí você quer que você vá ter uma normalidade democrática no Brasil? Não. Aqui se torna uma consagrada e lamentável república das bananas, com um monte de banana não reagindo, não fazendo a política como ela tem que ser. Por isso que eu insisto que ganha extrema importância o que foi dito pelo ministro André Mendonça na palestra que ele deu na Universidade de Georgetown, segunda-feira, nos Estados Unidos. É isso, deu o recado que tinha que ser dado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, cúpula do Poder Judiciário no Brasil, tem que dar o exemplo no sentido da pacificação. De preferência, não fazendo política, preferencialmente não falando demais. André Mendonça, que sempre foi muito silencioso, foi obrigado a abrir a boca. O Mudinho precisou falar. Para o Mudinho, o cara quis ser o Mudinho mesmo, ele não falava por convicção. Para ele precisar falar foi depois de quê? Depois de 2 ou 3 sessões lá no Supremo em que claramente ele foi meio que afrontado por colegas. Isso é civilizado? Vamos perguntar aqui ao maior especialista em civilização no Brasil. Ele sabe quem é, ele pode responder. Foi civilizado aquilo? Não foi. Tanto não foi que o próprio cara que defende a civilização entrou na história, porque ele viu que o negócio ficou feio, que aquilo não era a postura correta contra o André Mendonça. Então, André Mendonça, parabéns, você falou o que tinha que ser dito, o Mudinho deu o recado. Mudinho,
Sempre que for necessário falar, fale. Não fale demais. Fale essencialmente o necessário. Quem fala demais dá bom dia a cavalo ou dá bom dia para burro, dependendo da situação. E lembre-se sempre daquela frase de Machado de Assis que você vinha seguindo, que há coisas que melhor se dizem calando, mas tem hora que não dá para ficar calado, porque senão você será omisso com as coisas erradas. E no Brasil não tem espaço mais para isso. Lourão está chegando, hein? Vou só lembrar 2 fatos objetivos. Tem coisas acontecendo nos bastidores. Hoje, uma operação grande da polícia no Rio de Janeiro prendeu 10 membros de facções que estavam de outros estados que atuavam no Rio de Janeiro, Operação Contenção. Aí o que teve lá como reação à contenção? Tiroteio, fechamento 10 vezes da linha amarela hoje. Coisa braba. Aí vem para cá, São Paulo. São Paulo ontem, incêndio em linha de trem, incêndio na entrada da favela de Paraisópolis, bairro de Paraisópolis. Então, olha, a coisa está escalando, hein? E o Lourão está chegando. Turma do Lourão está chegando. Quando a turma do Lourão chegar, o bicho vai pegar. Karina, vou pedir para você comentar essa questão da Carla Zambelli, até porque a gente já falou bastante desse assunto, mas é importante, né, a gente falar dessa estratégia da defesa, mesmo sabendo que possivelmente não ia dar em nada, né, Karina? Não, é importante para deixar claro, mais uma vez, pela enésima vez, que não funciona, a justiça não é mais cega, funciona só para uma parte e não para outra, funciona só para aqueles que são simpatizantes da esquerda radical, esquerda extremista, esquerda, enfim, para essa ala aí funciona tudo, a eles tudo. A direita, nada, absolutamente nada. Então, isso fica claro, mais uma vez, para deixar registrado, mas somente para isso serve. Agora, nós aqui, vocês se lembram também do caso do Pedro Vaca, né, da OEA, que veio aqui para buscar elementos para ouvir os deputados, senadores, os ministros do STF, para falar sobre liberdade de expressão, que eles iam fazer um relatório sobre essa liberdade de expressão. Pois bem, uma parte desse relatório já foi divulgada, inclusive aqui pela Gazeta do Povo. Se você não assina, aproveite assinar agora, porque vocês têm essas informações aí em primeira mão e até mesmo muito bem detalhada e explicada para que vocês entendam como funciona essa história. Agora, para nós aqui, que já estamos acompanhando toda essa soap opera, essa novela mexicana, nós já sabíamos que essa palhaçada não ia dar em nada, porque Pedro Vaca, ele já é de esquerda progressista. Enfim, ele está ali ocupando aquele cargo que agora ele vai ter que sair, não sei se o Trump já colocou alguém ali, até esse meio de maio aqui já teriam que indicar outras pessoas para a OEA. Essa parte eu não peguei ainda como é que está o andamento disso. Mas, de qualquer forma, sabemos qual é a raiz do Pedro Vaca. Então, o caso é que não causa nem mais perplexidade, porque ele solta o relatório, uma parte aí desse relatório, que não é ainda o relatório oficial sobre liberdade de expressão, mas já dá um gostinho, porque esse já é o aperitivo do que vai vir, dizendo que, minimizando tudo isso do STF, que não tem nada disso do que nós estamos falando, que o que ele se preocupa realmente é com a peruca do Nicolas Ferreira na bancada ali no parlamento. Isso sim é uma coisa que não pode fazer, essa disputa entre as oposições, mas sempre privilegiando a esquerda e minimizando e maximizando tudo para a direita. E aí nós já observamos que o jogo é bruto, o jogo é complicado, porque no mundo inteiro eles estão tentando descreditar a direita, transformando a direita num partido que tem que ser exterminado, tem que ser, todos aqueles que são representantes de direita são extremistas, são radicais. Por quê? Porque não estão de acordo com a agenda que eles vêm implementando, que é uma agenda que primeiramente não defende o ser humano, muito pelo contrário, ela usa o ser humano como propaganda e no final das contas eles querem eliminar o ser humano de todo esse planeta, de uma forma ou de outra. Isso já é um ponto. E a gente observa que não é só fisicamente eliminar o ser humano.
que a gente viu através dessas agendas que são eugenistas e elas estão preparadas, de fato, para que as pessoas, a sociedade civil, se degladeiem entre eles, briguem entre eles, porque assim é melhor, porque eles continuam fazendo o poder e o processo deles, a agenda deles continua avançando para esse plano. Enquanto isso, eles vão escalando cada vez mais para o autoritarismo, para o totalitarismo, cerceando as liberdades individuais de cada indivíduo nesse planeta Terra, monitorando tudo e todos os seus discursos, todos os seus pensamentos, porque aqui nós temos polícias de crime de pensamento. Você não pode mais pensar, você não pode mais expressar o seu pensamento, a sua emoção ou a sua opinião em relação àquilo que você admira, ou aquilo que você se identifica, ou aquilo que você acha que não está certo, não está correto para a nossa sociedade. Essa agenda é a pior agenda que nós podemos apoiar na face da Terra. E é uma agenda que já vem sendo aplicada há décadas no mundo inteiro. E eles estão no momento clou agora, que eles têm que agilizar, que eles têm que vir mesmo para a inteligência artificial, que eles têm que controlar cada vez mais. Não é à toa que o Lula estava na China fechando mais de 30 acordos, já fechou os acordos aqui com Xi Jinping, que chegou como o imperador no Brasil. Agora Lula chega até a China, assina mais parcerias, mais acordos com a China, que são acordos que está praticamente entregando toda a nossa soberania à China, que é um partido comunista que vem deixando uma sociedade de escravos modernos na nossa sociedade que trabalham para eles e não possuem nada. É a famosa Agenda 2030. Você não terá nada e será feliz. Que todo mundo acha que isso é uma teoria da conspiração. Sobretudo no Brasil, as pessoas não levam a sério isso daí, minha gente. E isso está acontecendo através do PT, através do STF, através de todas essas instituições que estão aparelhadas para isso, e os vassalos do sistema estão trabalhando para que isso aconteça. Porque eles interessam, o poder tem que estar na mão de poucos. Você tem que agradar meia dúzia de pessoas só, e essa meia dúzia de pessoas fazem toda a gestão da sua vida, desde a sua concepção, que é isso que eles querem decidir, através de aborto, se você pode abortar, você tem o direito ao aborto, você não tem que ter o filho, através da suicídio assistido, né? Porque agora já está liberado aqui na maioria dos países da Europa, na Suíça, enfim, Londres, as pessoas que não têm alguma dor, sofrem de depressão, no Canadá mesmo, isso já está acontecendo há muito tempo, que está envolvendo muitos jovens, e isso também é um assunto que deveria ser mais debatido, sobretudo no Brasil, e que vai chegar, que aqui é só uma questão de tempo, que as pessoas já... O Canadá já oferece esses kits para as pessoas irem lá acabar com a própria vida, porque o governo não quer mais pagar suas contas, ele só quer seu dinheiro, só quer tomar tudo seu, e quando você começa a ser um peso para eles, se você depende de remédio, de assistência de saúde e de tudo isso que eles não te oferecem, você se torna um peso. Então o que eles fazem? Olha, tá aqui, quer morrer facinho? Então você vai lá, tem a morte, você acaba com a sua vida logo de uma vez por todas e tá tudo certo, um peso a menos. Então essas agendas vêm sendo aplicadas silenciosamente, com uma propaganda maravilhosa, todo mundo achando que isso sim, todo mundo tem o direito de fazer isso, mas isso corrobora com os planos autoritários e totalitários que nós estamos vivendo hoje no mundo, para eliminar todos aqueles, e aqui a gente fala de todos nós que estamos envolvidos através dessas agendas absurdas, eugenistas, que eles colocam aí para ser seguidas. A pandemia foi o start de tudo isso, e agora eles estão escalando cada vez mais para outras coisas. Enfim, o mundo inteiro está conectado nisso, e o Brasil servindo de laboratório, infelizmente, entregando aí as pessoas como cobaia para esse experimento nefasto. Bom, vamos falar agora com a André Marcília, porque a Karina está falando aqui que a justiça não funciona no Brasil, Marcília, e a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje atrás de suspeitos aí de envolvimento com um esquema de venda de sentenças em 3 estados. E não era pouca coisa, tá? Porque a gente está falando de
venda de sentenças em tribunais como o Superior Tribunal de Justiça. Então não é só para deputado, para senador que está pegando esse calo, né, Marcília? Até no nosso dia a dia aqui, a gente pode ver que esses casos também podem afetar aqui os processos de gente comum, né? Ah, com certeza. Com certeza. Quando você vende uma sentença, você vicia toda uma cadeia relacionada àqueles casos. Então, isso é muito grave, né? É muito grave. Quando você favorece alguém injustamente, a injustiça se multiplica por todas as pessoas que estão abaixo, ao lado, acima, enfim, relacionadas com aquela sentença de alguma forma. E com a credibilidade do tribunal e com a credibilidade da justiça. Essas investigações são importantes, é preciso ver em que esfera em que isso ocorre ou ocorreu, porque a gente precisa lembrar que juízes menos, mas desembargadores e ministros, eles vivem muitas vezes encastelados e funcionam como uma espécie de donos de uma empresa. Cada gabinete é uma empresa com 6, 10 assessores, e às vezes esses assessores fazem coisas que não estão necessariamente dentro do conhecimento desses desembargadores. Não estou aqui passando pano, não. Só estou dizendo que isso é possível para as pessoas entenderem que dentro de um gabinete não é só o desembargador que trabalha, ele não chega lá às 6 da manhã e fica lá até às 8 da noite. Às vezes ele sequer mora, tem desembargador que nem mora no lugar onde ele é desembargador. E vai embora com o carro oficial, com a gasolina toda nossa sendo paga, inclusive, para depois viajar para outra cidade. Então, vai apenas para o local quando tem sessão presencial, que hoje raramente acontece, inclusive. Então, é muito mais fácil hoje, com todo esse aparato, haver algumas camadas abaixo dos ministros ou desembargadores de possível corrupção, sem necessariamente que esses ministros ou desembargadores estejam diretamente envolvidos. Eles estão envolvidos, com certeza, por delegação, né? Se você entrega a alguém um poder e aquela pessoa corrompe o poder, você é um mau gestor e você precisa responder pela gestão que os outros fraudaram. Você é responsável, mas não diretamente. Só fazendo esse parênteses para as pessoas entenderem como funciona o alto escalão da justiça no país. Agora, o problema, sabe qual é? É que se isso daí se descobre em algum momento que um juiz, que um desembargador, que um ministro, que os seus assessores, que são, na maior parte das vezes, servidores públicos, se descobre que eles estavam vendendo sentença ou fraudando a justiça de alguma forma, sabe o que acontece com eles? Eles são aposentados e ficam recebendo o seu salário provavelmente integral até o resto da vida. É assim, enquanto você está aí reclamando que roubaram a tua previdência, os juízes e os magistrados, quando são pegos com a boca na botija, vamos dizer assim, acabam sendo aposentados e muitas vezes com aposentadoria integral, recebendo o seu dinheiro que essas pessoas mesmo acabaram muitas vezes roubando com essas vendas. Porque quando você vende uma decisão judicial, você vende o magistrado, acaba não usando, né, o salário que você paga para ele, acaba sendo nada. Ele simplesmente está desconsiderando aquilo e buscando ganhar dinheiro com a sua função. E isso perverte todo o sistema da justiça, joga fora o dinheiro que a gente usa, o dinheiro público, e perverte a credibilidade toda da justiça. Então a gente precisa repensar muito como hoje nós tratamos não apenas os ministros do STF, a gente fala o dia inteiro de ministros do STF, tem que falar mesmo, porque eles buscaram e obtiveram um protagonismo indevido na República atualmente, sobretudo desde 2019, mas a gente precisa falar também das outras escalas de poder. O STJ, os tribunais de segunda instância, as primeiras instâncias, todos eles são uma espécie de casta, e essa casta muitas vezes sai dos trilhos
e precisa ser fiscalizada e punida. E quando punida, não pode ser beneficiada pela punição, não pode ser aposentada, como eu falei, com salário integral. Tem que ser punida. Se fez coisa errada, as pessoas que fizeram coisa errada precisam ir para a cadeia, ser investigadas e ir para a cadeia. Mas não é assim, infelizmente, que acontece no país. Então a gente passa maus bocados porque a gente trata de uma forma geral os juízes, quaisquer juízes no Brasil, como se eles fossem diferentes e melhores do que nós, e eles não são, ou não deveriam ser. Está aí a própria OAB para nos demonstrar como eles são tratados diferentes. A própria OAB se constrange e se submete muitas vezes ao judiciário, constrangendo a todos nós advogados ao fazer isso. Eu acho que a gente precisa mudar a forma como a gente trata não apenas os ministros do STF, mas como a gente trata o judiciário como um todo. Eles não são nossos superiores, eles não são os nossos patrões, eles são os nossos empregados. Nós pagamos a eles para fazerem o que fazem. Eles são servidores públicos e quem é servidor público serve. E serve porque a gente paga. Serve porque a gente permite que eles exerçam a função por meio da Constituição. E uma amostra de como isso vai no sentido contrário completamente ao que tem sido feito no país, ou seja, buscar a punição de magistrados que agem mal, só para ilustrar isso, para vocês verem como isso não acontece no país, não faz uma semana o STF estava discutindo se falas contra servidores públicos não devem ser mais punidas do que falas contra outras pessoas, como se os servidores públicos fossem melhores do que nós e, portanto, agressões supostamente a eles deveriam ser punidas com mais rigor do que agressões contra outras pessoas. E, curiosamente, um dos ministros, agora não me lembro qual, talvez até o ministro Moraes, usou de exemplo exatamente isso, dizendo, olha, se um ministro vende, se alguém disse que um ministro, ou que enfim, um servidor público vende uma sentença, a gente não pode tolerar que isso seja dito pelas pessoas. E eu aqui me lembro que no dia seguinte disse, olha, se alguém vende uma sentença, tem que dizer que vende uma sentença. Mas você veja como eles estão em lugares em que eles acham que se alguém falar que vender uma sentença, falar que vende uma sentença, isso já é um absurdo por si só. Não, se a pessoa faz isso, não é um absurdo, o absurdo é a pessoa fazer. O absurdo é vender a sentença, o absurdo não é falar que vendeu a sentença. Então a gente precisa realmente inverter esse jogo e colocar os juízes no lugar que eles deveriam estar. Os do STF, no de cumprir a Constituição. Os de segunda e primeira instância, o de nos servir, de nos entregar a justiça. E quando eles não cometem quando eles não nos oferecem isso que a Constituição impõe a eles, que eles sejam punidos como todos nós. Quando eles são ofendidos, que eles sejam beneficiados como todos que são ofendidos, por punições iguais a todos. Quando eles cometem ilícitos, que eles sejam punidos como todos nós. Precisamos parar de tratar os juízes como pessoas melhores. Isso é completamente abusivo. É isso, né, Serrão? Aqui a reportagem da Gazeta do Povo explica, né, que o esquema funcionava assim. Os funcionários dos gabinetes dos juízes passariam as minutas aí, de votos para advogados e lobistas que entram em contato então com as partes interessadas para negociar as sentenças. Já pensou, Serrão, receber uma notícia, uma ligação desse tipo, né, de alguém querendo vender aí o texto que vai ser a sentença de um caso em que você está sendo parte? Pois é, isso é um negócio assustador, depõe totalmente contra o princípio de justiça e entra naquela campanha que a gente está defendendo já. Mais justiça, menos judiciário. É necessário enxugar a máquina do judiciário no Brasil. Quanto maior for essa máquina, mais ela vai custar, menos ela vai fazer justiça. Esse debate é necessário no Brasil de hoje. Temos que discutir politicamente uma mudança estrutural no judiciário. É hora da gente debater até a criação do judiciário na esfera municipal. Resolver coisas imediatamente. Hoje, o que era ideal que você tivesse hoje? Uma delegacia de polícia, que fosse além de uma delegacia de polícia, fosse um espaço público em que você ali teria o delegado, o promotor público e o magistrado.
E determinadas questões você já resolveria ali imediatamente. Você não sobrecarregaria o sistema judiciário. Se a gente tivesse um sistema que funcionasse objetivamente. Tem casos que você não tem dúvida do delito. Ou você promoveria ali a mediação, que você também podia ter nessa própria delegacia uma central de mediação, não necessariamente com promotor, com delegado, com judiciário, podia ser uma mediação pública, para resolver questões imediatas, para não levar o caso à sobrecarga do Poder Judiciário. Isso é custoso, isso é demorado e, na maioria dos casos no Brasil, injusto. E agora a gente se defronta com a revelação de algo que já se desconfiava: venda de sentença judicial. Por que isso acontece? Porque muitos magistrados têm um gabinete tão gigantesco, tão assoberbado de processos, que você tem que montar ali uma mega fábrica de julgamentos. Você acha que a maioria dos titulares de um gabinete de juiz superlotado, que aquele magistrado tem capacidade de saber tudo que absolutamente, em tese, ele julga? Duvido. É humanamente impossível. Então, o que acaba acontecendo? Quem acaba sendo julgador é o chefe do cartório. Ele prepara tudo. Magistrado, assina aqui. E é assim que acontece. Esse é o modelo correto? Não, não é o modelo correto. O chefe do cartório ganha como juiz? Não ganha como juiz. O juiz é sobrecarregado? Com certeza é. No Brasil é. Porque tudo vai parar no judiciário. O país tem excesso de leis. A gente precisava de um grande movimento legislativo para enxugar a quantidade de leis em vigor. É desregulamentação e não regulamentar. No Brasil, o nego fala em regulamentar tudo. Tem que desregulamentar, tirar o excesso de leis. Tem lei que conflita uma com a outra. Qual lei que vale? A gente nunca sabe. Aí toda hora tem que recorrer ao judiciário. E aí cai nesse problema. Cai lá na vara lotada tem um espertalhão que descobre: eu posso ganhar uma bela grana aqui fabricando venda de sentença. Eu fabrico, eu boto, o magistrado lá assina o que eu, servidor corrupto, disser que pode ser feito, e aí eu negocio sem ele saber. Isso é possível de acontecer, sim. É possível de acontecer, sim, e deve acontecer muito mais do que a gente imagina. Agora, pode haver magistrado que tenha problema? Não sei, aí tem que investigar. Tem que apurar com todo o rigor. O certo é que o Brasil tinha que passar por uma profunda transformação do nosso modelo judiciário. Ele é caro, demorado, ineficiente, não faz justiça. Esse é o ponto grave da história toda. E aí o que a gente está vendo hoje? Aí hoje, no Brasil, a gente vê uma cúpula do Poder Judiciário assumindo um poder político, uma hegemonia sobre os demais poderes. Aí isso consagra completamente a distorção do que é o papel do judiciário, do que deveria ser o papel do judiciário, cuja missão principal, repito, de maneira redundante, seria fazer justiça. Tem feito? Jura? Não está fazendo. Todo mundo está vendo que não é isso. Então isso tem que mudar. Para mudar, tem que ter um debate profundo, tem que ter uma discussão técnica muito séria, tem que ter um movimento de desregulamentação geral desse país. É muita lei inútil em vigor. Para de fazer lei, para de inventar porcaria que não vai ser obedecida, ou que vai ser criada para confrontar com a outra, para gerar mercado para a militância que ganha dinheiro com a judicialização. Parou, encheu o saco isso. Vamos simplificar, vamos debater a simplificação. Se o país não mudar, vai virar a pérola do terceiro mundo. Só que vai ser aquela pérola que nem o porco quer comer como lavagem. Karina, agora vamos falar aí sobre a viagem do Lula à China, porque Brasil e China, né, assinaram um acordo para troca de moedas em operações internacionais numa cerimônia que foi fortemente marcada aí por críticas ao governo Trump.
Isso que já começou na Rússia com Putin, porque na mesa ali de discussões bilaterais, o Lula já começa criticando o governo, o Trump, enfim, não dando nome aos bois, mas sabendo que estava falando dele. E a questão é que esse plano é muito claro, é um plano que a gente já fala há muito tempo para quem estuda história, para quem já está familiarizado com o que é o Fórum de São Paulo, com o que é o BRICS, que agora o que está se tornando o Sul Global. Todos pensavam, até mesmo Wall Street, quando cria toda essa nomenclatura do BRICS, quando começam esses países se unirem, eles pensavam que fosse realmente, de fato, blocos emergentes que foram explorados a vida inteira, que é essa a narrativa que eles colocam, foram explorados, que foram abusados pelos países como Estados Unidos, como França, como os países europeus, e foram explorados. Então, hoje eles emergem como um bloco poderoso, até porque é, de fato, um bloco muito importante, porque eles possuem, todos eles, um PIB muito alto, elevado no mercado, e eles estão fazendo essas articulações agora é o famoso eixo do mal, que é o bloco que se une. Por quê? Porque aqui eles não estão vendo só a parte econômica e essas transações que vêm sendo feitas e esses acordos bilaterais que vêm sendo traçados. Não se trata somente disso. Aqui também se trata de ideologia, que é muito claro isso. E o Lula deixou claro isso na mesa de Xi Jinping e na mesa de Putin. Quando o Lula fala com Putin, ele fala: nós aqui temos muito a que colaborar uns com os outros, até mesmo na questão cultural. Ele diz isso com todas as letras na mesa com Putin. E se repete também com Xi Jinping na China. Ou seja, o que é essas relações bilaterais também na questão cultural? Porque a questão cultural deles é marcado pelo autoritarismo, pelo totalitarismo, pela ditadura, pela censura, pelo controle total e absoluto dos seus povos, por essa questão de eles falam tanto, né, da questão dos países os países do BRICS que foram marginalizados e que foram colonizados por esses países e agora estão emergendo. Eles falam tanto de colonização, mas na verdade eles omitem a parte da colonização, por exemplo, dos países da África, que houve muita colonização, até mesmo com o da França, que é muito criticado, com os franceses que entraram ali, mas também tem os russos ali dentro há muito tempo colonizando com muito dinheiro, e também na América Latina também, eles sempre estiveram ali colocando muito dinheiro dentro desses países da América Latina para um plano de poder, com tráfico de arma, tráfico de drogas, enfim, tudo isso eles fazem porque tem muito dinheiro. E tanto é que hoje, se a gente for ver o PIB do Brasil, se eu não me engano, aí 3 ou 4% do PIB brasileiro é devido ao tráfico de drogas. Então, é muito grande isso, sem dizer nos outros países do mundo também a quantidade do PIB, que daqui a gente fala PIL, que também é baseado nessa questão da máfia e do tráfico também, que é muito recorrente nesses países. E tudo isso foi feito lá atrás, antiga União Soviética, comunismo e tudo mais, que foi se movimentando, foram trocando de roupa o tempo todo e fingindo, né? Porque tem gente ainda que acredita que o Putin é um conservador e vai libertar o Ocidente das amarras dessa agenda globalista. Olha a loucura disso, sendo que o próprio Putin, ele é um signatário da agenda globalista. Ele foi o primeiro a colocar lá dentro da Rússia todas essas, durante a pandemia, tratados e tudo que foi assinado dentro da Rússia também. Não quis a vacina dos europeus, fez a dele mesmo, mas o resto, todo mundo igual, sendo tratado igual. Então, o que a gente está vendo é que esses blocos estão se unindo. O Lula, ele está já deu um recado ao mundo que ele está completamente ligado, misturado, e criou-se aí uma hegemonia entre esses blocos, que está sendo aprimorado também no Brasil, que está sendo implementado através do Lula. Tanto é que ele abre as portas do Brasil à China, praticamente entregando tudo do Brasil à China, e também ao Putin, que a declaração dele que ele fez com o Putin, ele fala muito bem que o país está aberto a todas as negociações e todas as tratativas com um país amigo. Tanto é que Celso Amorim estava ali, ele levou uma comitiva enorme, até mesmo um dos sócios da JBS, que é dos Irmãos Batistas, que estavam ali, que ele pediu
para ir, segundo a própria declaração de Putin, de Lula, dizendo que ele queria conhecer o Putin, até porque ele é um dos maiores exportadores de carne hoje para o mundo. Então, ou seja, o que eles estão fazendo? Lobby, estão fazendo lobismo com os amigos do rei, se unindo para ir fazer esses acordos bilaterais com a China e com a Rússia, para usar o Brasil, que é uma mina de ouro em todos os recursos naturais que nós podemos imaginar, para se apropriarem deles e fazer dinheiro. Dinheiro para quê? Para sustentar o plano que eles têm de poder global. Essa nova ordem mundial que nós estamos hoje, todo mundo falando, o que vai ser? O Trump vai colocar uma nova ordem mundial, a China vai colocar uma nova ordem mundial. Pois é, estamos nesse embate agora. A única coisa que as pessoas têm que saber é o seguinte: de que lado você quer estar? Do lado do autoritarismo, do totalitarismo, dos ditadores ou da censura? Ou você quer estar do lado da liberdade e dos direitos constitucionais que nós tivemos até ontem? Então, essa é a pergunta que fica, e as pessoas decidem. Agora, o que nós estamos assistindo é que as pessoas estão sendo enganadas com o canto da sereia e vão acordar todas amordaçadas com uma subserviência jamais vista para o regime, porque, caso contrário, se você não for subserviente a esse regime, você será eliminado do jogo. É isso que nós estamos, é para aí que a humanidade está caminhando agora, e é para isso que o Lula está traçando esses acordos bilaterais, que influencia e muito na nossa parte cultural, e não só na parte econômica, mas também no que será do mundo daqui em diante em relação às nossas liberdades. Agora, Serrão, vamos falar mesmo que rapidamente aqui que uma coisa é a China brigar numa guerra tarifária com os Estados Unidos, né? Um país daquela dimensão e com a economia da China. Outra coisa é o Brasil se meter nessa e querer fazer frente aos Estados Unidos, né? Não, é brincanagem completa. Luiz Inácio da Silva está querendo bancar aquele do filme. Se lembra um filme famoso? O Rato que Ruge. Uma pequena nação que declarou guerra aos Estados Unidos da América. Esse filme é clássico, é engraçadíssimo, e Lula está dando uma dessas aí, né? Só que aqui, no caso brasileiro, não seria o rato que ruge, seria o sapo barbudo que dá mancada, né? Ou então que lança bravata. Pode ter uma adaptação menos humorística de um filme lamentável. Lula, com sua diplomacia, está transformando o Brasil. O Brasil não é mais um anão diplomático. O Brasil é uma ameba diplomática. E está diminuindo, hein? Daqui a pouco ficaremos menores que a ameba do jeito que a coisa vai. Não é criando um conflito de narrativa com os Estados Unidos da América que a gente vai evoluir. Lula é trabalhando, é produzindo, é baixando juro, é cortando o gasto público, é parando de roubar, não deixando o governo roubar, Lula. É assim que se trabalha, rapaz. Né? Perder tempo lá falando com o Lourão. O que o Lourão considera você o subnitrato do pó daquilo, do cocô do cavalo, do bandido, do filme coadjuvante de cowboy de terceira ou 13ª categoria. Você não é nada para o Lourão. É isso. Então, o que você falar, o que você não falar, não faz nenhuma diferença. Vai ter só o apoio, vai ter só o espelho, a divulgação na imprensa amestrada que você paga lá a verba publicitária que acaba divulgando o seu desgoverno, mas o que você fala não tem peso nenhum. Agora, o que você faz tem um efeito deletério sobre o Brasil, é o Brasil que está perdendo. Então, a cada besteira, a cada coisa sem noção que você profere, você prejudica o Brasil. Você, como político, já era. Vamos ver aí as pesquisas de opinião pós-escândalo do INSS. Acabou para você, Lula. Acabou sem começar. Esse que é o lado mais dramático. Mas para de prejudicar o Brasil. Lourão está cuidando da vida. Lourão está viajando hoje no Oriente Médio para ver investimentos bilionários em dólar ou trilionários para os Estados Unidos da América. Você está fazendo o quê? Está desfilando com ditadores do mundo e entregando o Brasil para a China.
É esse que é o grande projeto do camarada Stalinácio, que agora é Stalinácio Mao, né? Ele agora também disse que ele, igual a Mao Tse-tung, ele fez algo igual ao Mao Tse-tung, igual a Revolução Chinesa fez. Então agora é o Stalinácio Mao. Parou, né? Nota -13. Ninguém te aguenta mais não, Lula. Obrigada, Serrão. Quero agradecer a sua companhia hoje, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigada, Serrão. Um beijão, Rossana Bittencourt. Estamos aqui, hoje já trabalhamos no Café com a Gazeta. Amanhã tem mais, mas eu não estou lá não. Estou só tomando café e assistindo. Eu volto no Sem Rodeios, 1h30 da tarde, com a minha musa. Sempre sorrindo para mim. Isso é muita alegria. André Marcília, muito obrigada. Obrigado, Rossana. Obrigado, Serrão, Karina, toda a audiência. Pois é, vamos... O Serrão, eu fico aqui, Rossana, só uma questão paralela. Eu sinto uma inveja de você ser a musa do Serrão, né? O Serrão, ele fala de você de uma forma que eu fico aqui invejoso. Eu queria um dia que o Serrão dedicasse essas palavras tão belas a mim também. Será que esse dia chegará? Vamos ver, né? Karina, muito obrigada. O muso André Marcília, que floresce aqui todos os dias no Sem Rodeio, olha que maravilha. Mas ó, o Serrão vai vir com um poema para você, viu, Marcília? Não se preocupa não, porque o Serrão não perde tempo nisso. Olha só, um prazer enorme estar aqui com vocês. Amanhã tem mais Sem Rodeio, não saiam daí, que a programação continua, vocês vão continuar agora com Entre Linhas. Rossana Bittencourt, sempre no comando aqui com a gente do Sem Rodeios, maravilhosamente bem. Nós nos vemos, eu e você, é a Rossana, André Marcília e Serrão, na quinta-feira. Mas amanhã tem mais Sem Rodeios. Fiquem com Deus. Beijo, Rossana. Até mais. Tchau, tchau. É isso, amanhã tem mais Sem Rodeios ao vivo a partir da 1h30, mas você não sai desse link, porque já começa o Entre Linhas sob o comando da Mariana Braga e hoje tem o deputado Maurício Marcon. Então, fica aí que já começa o Entre Linhas. Eu te espero amanhã. Tchau!